Shabbat Shalom a todos. Quase já estamos virando o sábado para o primeiro dia da semana e continuamos em nossos estudos que nos edificam tanto. Queria desejar a cada um de vocês a paz e a graça de Yahuwah, Jeová dos Exércitos, e também de Mashiach, Yeshua, conhecido por nós como Jesus Cristo. Que eles guardem o coração de cada um de vocês para poderem continuar trilhando o caminho da fé. Hoje já falamos um pouco sobre a nossa reunião com Ele. Começamos a falar, na parte da manhã. O afastamento e a parousia. Então nós entramos aqui um pouco no assunto da parousia. E essa parte B do vídeo, nós vamos continuar a falar sobre a parousia, tá bom? O afastamento, a gente não vai falar tanto assim, porque a gente vai fazer vídeos depois totalmente baseados nisso. E também a nossa reunião com ele, nós estamos continuando no assunto das trombetas, Então vai ter o foco maior depois em outro vídeo. Hoje o assunto aqui vai ser focado na parousia e na vinda, para nós conseguirmos diferenciar a parousia da vinda, de Mashiach. Existe muita confusão, quando nós falamos de parousia e nós falamos também de eromai, que nós vamos aprender hoje o significado, tá bom? Que escreve assim, ó. São duas palavras que aparecem no contexto bíblico e precisam de atenção para podermos entendê-las, Vamos aqui, ó. Lembra que nós estávamos estudando sobre 2 Tessalonicenses capítulo 2? Vamos continuar nela. Só que agora nós vamos ver uma outra coisa aqui, olha. A respeito, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Nós já vimos que reunião significa basicamente, como nós vimos aqui, ó, sinagoga, que é uma reunião, uma reunião em um lugar. Uma reunião em um lugar. Então, as criaturas serão reunidas a Cristo, todos os que morreram e todos os que estiverem firmes até a sua chegada, e vão se reunir com o Senhor Mashiach, Nós já vamos, nos outros estudos, estar aprofundando sobre isso. E aqui nós vamos ver o significado, dessa palavra aqui, ó, vinda. O que aparece no original? No original, parece exatamente parousia. Parousia. E é interessante que neste texto aparece a palavra parousia e eromai. E aí nós vamos ver como que elas se diferem uma da outra. E também vamos ver no contexto de um outro texto, que é o texto de Mateus, no capítulo 24, também como essas palavras aparecem em dois contextos distintos, nos mostrando que existe uma diferenciação entre elas. Então, para isso, voltemos os nossos corações, às palavras do Senhor, para não nos distanciarmos do que o Mashiach nos ensinou. Por isso, temos que estudar a fundo sua palavra. Então, vocês percebem que aqui, olha, o apóstolo Paulo, ele usa aqui exatamente a palavra parousia. Lembra que eu falei que parousia significa vamos abrir aqui, o período em que o nosso Senhor Mashiach ele ressuscita
vai para o céu, né? Pouco antes aqui de 57, até a sua vinda. E inclusive os eventos da sua vinda também é parousia. Tudo aqui, ó, até a vinda do Mashiach, até quando Mashiach, vamos colocar aqui de verde aqui para vocês entenderem. Mashiach voltou para o céu, né? Mashiach voltou para o céu, né? Então, todos os eventos, desde a época em que Mashiach voltou para o céu, desse ponto, até o ponto em que Mashiach ele volta novamente, né? Fisicamente, tudo isso aqui é parousia. E hoje vocês vão entender por quê. Só que aí, olha, nos resta discernir o que a palavra está querendo dizer. Porque ela tem dois significados. Um significado seria esta presença invisível neste período. E o outro significado é exatamente o ato de vir. A vinda. Então essa palavra, ela tem dois significados, tá bom? Vamos ver isso agora aqui na Bíblia. Aqui, ó. Parousia. Vamos lá. Presença, né? Ou estar presente, foi o que aconteceu, né? Desde quando Jesus, a gente viu lá no texto de Mateus, capítulo 28, né? Jesus Cristo falando que ele estaria, né? Eu estarei presente, né? Até a terminação do sistema, com vocês todos os dias. Então essa é a presença que nós estamos falando, aquele primeira situação. E também, olha, significa vinda, chegada, advento. Olha aqui, ó, a volta futura e visível de Jesus do céu. A ressurreição dos mortos, isso aqui já acontece quando ele vem, ó. A ressurreição dos mortos é final. E o estabelecimento formal e glorioso do reino de Deus. Perfeito, né? Aqui explicou direitinho essas duas coisas. Então, tem que estar bem claro isso para nós, né? Quando se usa aqui a palavra parousia, ele pode referir-se a qualquer momento da ressurreição do Senhor Mashiach, que é aqui na presença, como também pode significar também o seu advento, ou seja, a sua chegada. Esse período, ó. Tudo que engloba nesse período, desde quando ele subiu até quando ele desceu, é tudo parousia. Entenderam agora? Então, isso é muito importante, tá bom? Depois nós vamos fazer mais pra frente, vamos ver os textos que falam disso. Por que o apóstolo Paulo, ele escolheu esta palavra em vez de Ershemai, né? Por quê? Porque aqui ele está falando, né? Se você for analisar, talvez até pareça contraditório, mas ele está falando, né, que algumas pessoas estavam desviando os cristãos, né, para a vinda do Senhor Jesus, né? Como nós já lemos e vemos no outro estudo, falando que o Senhor Jesus ele já tinha vindo. Tá vendo? Aqui, ó. Enistemi, que significa presente, estar presente também. É uma outra expressão para estar presente, tá? Então, o que Paulo está falando aqui, ó? Que os cristãos não deviam se perturbar com nada, que supôs-se, né, que estaria falando que o Senhor Jesus já tinha chegado. Por quê? Porque existe uma regra, né, que o próprio Senhor Mashiach falou aqui no livro de Mateus, capítulo 24, 4. Que haveria o engano, né, porque virão muitos na base do meu nome. Então, antes disso acontecer, deveria que ter o engano e muitos na base do nome. Também aqui para frente vai falar exatamente, né, sobre o que ele fala aqui nesses outros versos aqui, olha, do homem da iniquidade, né, do homem do pecado. No verso 4 aqui, por exemplo, né, e verso 5, verso 3, olha,
já falamos no vídeo anterior, mas vamos ressaltar aqui, olha, tá vendo? De modo algum vai vir esse período, né? Antes da apostasia e ser revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E aí fala que este filho da perdição, ele vai agir contra todos, ele vai se levantar contra Deus, né? Tudo que é chamado Deus, ou seja, ele vai pregar o ateísmo na terra, né? E tudo que é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus e opor-se, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, a presunção vai ser tão grande, né, que ele vai acabar com as religiões, né? O ponto aqui é esse, ele vai lutar contra todos os tipos de fé, porque ele vai estar pregando o ateísmo absoluto. Beleza, aí continua, né? Não recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Então Paulo sempre falava esse assunto com eles, né? Que iria vir o antimachia, né? Que iria perseguir os cristãos, que isso e que aquilo. Então, a gente tem que entender que nesta passagem, Paulo usa parousia como vinda. Por isso que a maioria das traduções sempre vão traduzir por vinda, não por presença. Tá bom? A maioria dos textos bíblicos vão traduzir por vinda. Algumas podem, né, até traduzir por presença. Mas aqui, olha, se você for analisar, não pode ser presença pelo simples motivo. Ele critica aqui, né, aqueles que já estavam falando que Cristo já tinha vindo. Então ele está referindo-se exatamente à vinda de Mashiach, né? Não à presença de Mashiach, embora ele usa parousia exatamente por isso. Porque os eventos que iriam acontecer antes da predita vinda realmente de Mashiach, seria essas coisas aqui que ele está falando. O aparecimento da apostasia, também o homem que é contra a lei, do pecado, apareceria. Isso tudo aconteceria exatamente no período da parousia. Por isso que ele usa parousia. Ele poderia ter usado eromai, né? Mas ele escolheu essa palavra parousia. Só que aí, olha, vamos ver aqui que interessante. Venha. Aqui, ó. Ao mesmo tempo que ele fala sobre, né, o Mashiach vir na parousia, lá em cima, né, a parousia, que pode significar duas coisas, né, como a gente já viu, pode significar tanto a presença quanto a sua chegada em si, né? Especificamente, Paulo estava falando da sua chegada, do seu advento, a segunda definição da palavra parousia. Agora aqui, olha, ele não usa a palavra parousia para falar do inimigo. Olha aqui, ó. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro, olha aqui, venha a apostasia. Então, a apostasia, ela não é alguma coisa que foi descrita como parousia, mas logo eromai, eromai, que significa vinda. Vamos ver aqui o significado da palavra eromai. Olha aqui, ó. Vamos deixar aqui essas definições, né? E vamos ver aqui, ó. Vir de pessoas, vir de um lugar para o outro. Usado tanto de pessoas que chegam quanto daquelas que estão retornando. Aparecer, olha aqui, pessoal. Aparecer, apresentar-se, vir diante do público. Então, o engano, o dolo, né? O perverso, ele vai ter que aparecer no mundo. Ele vai ter que vir a público.
Entendeu? Por que não usou aqui a palavra parousia aqui, ó? Por que não usou parousia aqui? Porque essa palavra ela é usada para Jesus. Jesus, sim, ele foi, né, para o céu e ele age invisivelmente nos assuntos da terra. E depois ele virá pessoalmente, né? Vai se apresentar também pessoalmente. Mas aqui, olha, para o engano, como falou aqui no texto, aqui já não usou a palavra parousia, sim vinda, e que significa também, né, vir adiante do público. Então, o homem do pecado, o homem da iniquidade, do filho da perdição, ele vai precisar, pessoal, vir a público. Ele vai ter que ser revelado. Então, por isso que aqui usou eromai. Que essa palavra é muito clara. Ela sempre quer dizer aparecer, vir, né, de um lugar para o outro. Olha que interessante isso, ó. Vir de um lugar para o outro. E aí, olha, se nós formos ver direitinho, vamos só fazer uma comparação aqui, olha. Nessa Bíblia aqui, eu vou fazer essa comparação. Olha aqui o que a Bíblia fala. Pensando nisso que nós estamos falando agora, vamos pegar aqui a nossa Bíblia Ara também, né? Ficar igualzinha. E aí nós vamos aqui no texto de Apocalipse, capítulo 13. Porque aqui no texto de Apocalipse, capítulo 13, fala a respeito desse personagem, né? Que vai vir. Mas olha só de onde que ele vem, né? É para vocês se arrepiarem, tá? Porque isso aqui é para arrepiar mesmo. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes blasfemos. Então, olha só, da onde que... Aqui está falando que vir de algum lugar, né? Para se aplicar ali a palavra eromai, tem que vir de algum lugar para o outro, né? Vir de um lugar para o outro. Da mesma forma que Mashiach está vindo do céu para reinar, a Bíblia está falando aqui, né, que esse inimigo aqui, que vai ser um inimigo e tanto na humanidade, que vai causar engano, dolo, tudo isso vai acontecer com esse inimigo aqui. Ele vem do mar. Aí fica uma coisa, né, que a gente vai estudar ainda no nosso canal. Esse mar aqui, em Apocalipse, já foi explicado que pode representar as nações, ok? Só que existe também uma possibilidade de ser o fundo do mar mesmo, ok? Existe essa possibilidade, tá? Vamos falar, não estamos batendo martelo, não estamos falando nada disso, tá? Mas existe essa possibilidade. Como que a gente entende isso? Quando a gente estuda sobre Terron, quando a gente estuda sobre os dias de Noé. Por isso que nós vamos ter no canal vídeos falando sobre os dias de Noé. Quando nós estudamos um pouco sobre Hanor, que explica, né, sobre criaturas que foram presas, aprisionadas no Terron. E lá em Apocalipse, capítulo 11, se eu não me engano, se não é 11 ou 9, lá fala que essas criaturas sairão do Terron, né? E o Terron fica debaixo do mar. Então aqui, olha, não fica tão conclusível que se é literal ou se é simbólico. Mas eu acredito que sejam as duas coisas ao mesmo tempo, tá? De certa forma, esse inimigo ele vai sair do meio das nações, né? Ele vai estar representando uma nação no mundo. E, ao mesmo tempo, ele pode ser uma criatura, o filho da maldade pode ser uma criatura que já exista há muitos anos. E ele se apresenta por meio de algumas coisas que a gente ainda não vai poder falar no canal, porque é muito pesado, muito denso, e a gente tem que ter base para a gente falar, né? Então a gente vai ter que estudar, apresentar as provas para poder falar sobre este assunto. Então, note que aqui está falando, olha, que Satanás, o dragão, a gente pensa que o anticristo é o Satanás, né? Mas não é Satanás, ó. Irou-se o dragão com a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Mashiach, Jesus.
e se pôs em pé sobre a areia do mar. Tá vendo? Então aqui, ó, o Satanás, ele vai fazer o quê? Ele vai invocar uma besta que vai sair do mar, ok? E aí, se você pegar aqui, ó, vou ver se eu acho aqui a referência. Aqui, ó. Se você pegar esse texto aqui, eu vou fazer um estudo sobre isso depois, tá? Isso é só pra gente enriquecer um pouquinho o nosso estudo aqui, ó. E o quinto anjo tocou sua trombeta e eu vi uma estrela caída. Estrela caída. Anjo caído, tá? Um anjo caído do céu. Uma estrela caída do céu, um anjo caído do céu, tá? No estudo que nós vamos falar sobre isso, nós vamos aprofundar, tá? Na terra. E foi-lhe dado a chave do abismo, do poço. Não é só do abismo, é do poço. O que tem no poço do abismo? Abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço do abismo. E lá tem um sujeito chamado Abaddon e Apolion, que é o rei de criaturas terríveis, tá bom? Quer ver, ó? Aqui. E tinha sobre eles como um rei, como seu rei, o anjo do abismo. Então lá no abismo, trancafiado, tem um rei, né? E o nome desse rei em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion. E todos os dois representam, pessoal, destruidor. Desruína, ruína, causa destruição, tá? O nome do príncipe angélico das regiões infernais, ministro da morte e o autor do estrago sobre a terra. Ministro da morte e autor do estrago da terra, tá bom? Então, olha só como é que as coisas se conectam, né? Embora aqui fala que eles não iam causar dano, né? Nenhum dos que tem o selo de Deus na testa iam causar tormento aos que não tiverem, né? Isso aqui pode ser entendido de duas maneiras, né? Mas aí a gente não vai entrar agora nesse estudo agora, tá? Pode ser que esteja falando disso. Pode ser que Apocalipse capítulo 9, verso 1, seja referência exatamente de Apocalipse 12, quando Satanás invoca a fera no mar. Pode ter correlação, tá? Eu não estou falando que mas eu estou falando que pode ter uma correlação, tá bom? Que o demônio, né, Satanás, o diabo, ele invoca ali o que? A fera, a besta. E aí, olha só o que a besta faz. Aqui, ó. E foi-lhe dado também o que? Autoridade, né? Foi-lhe dado o que? Autoridade. Também que pelejasse ou lutasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes autoridade, ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nações, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aquele cujo nome não foram escritos no livro da vida. Então aqui está falando, né, que este ser maligno aqui, né, que aqui no livro de Apocalipse é representado como uma fera de 7 cabeças e 10 chifres, esse ser maligno, ele vai maltratar os cristãos, ele vai perseguir e vencer, né? E se você pegar a descrição de Abaddon, aqui está falando que ele é ruína, destruição e ministro da morte e autor do estrago sobre a terra, ok? Só que existe um segredinho aqui, porque lá no capítulo 9, lá não fala que Abaddon ele tem autoridade, aliás, não Abaddon, né? Lá fala assim, que as criaturas que saem do terron, né, que saem do poço do abismo, não têm autoridade de causar dano sobre os que têm a marca, né? Só que isso na Bíblia, pessoal, não deve ser considerado de forma literal, né? Porque, na verdade,
os cristãos, eles não recebem dano realmente, né? Satanás, nada que ele possa fazer, mas seus agentes, né? Eles vão causar dano permanente nos verdadeiros seguidores de Mashiach, né? Eles podem ser mortos, eles podem sofrer várias coisas, mas eles não vão causar mais dano, porque esses aí já passaram da vida para a morte. Todos que foram batizados em Mashiach, eles não recebem dano nenhum, entendeu? Mas é uma coisa que nós vamos ter que explicar num vídeo totalmente dedicado a isso aí. Mas só para vocês perceberem do que estou falando, né? Deste homem da iniquidade aqui, ó, da perdição. Olha aqui, ó, perdição, né? Aqui não falou que o destruidor, né? Vamos lá de novo. Toda hora tá abrindo essa página, é porque eu tô querendo voltar aqui, ó, tá abrindo a página. Mas vamos no 9 aqui, normal mesmo. Assim, ó. Então, olha, ele tem dois nomes, ó, um em hebraico, o outro em grego, tá? Depois a gente vai entrar nesse detalhe aí, por que ele tem dois nomes. Num vídeo futuro, nós vamos falar sobre isso. Aqui, ó. Em hebraico, vamos ver em hebraico. Aqui não explica, né? Em hebraico e em aramaico. É um nome hebraico-aramaico, né? Ah, não, desculpa. É Abaddon, né? Que é em hebraico. Ele tá aqui, ó. Aqui a gente acabou de ver, né? Aqui, ó. Ruína, destruição, perdição, ministro da morte, ministro do estrago que vai ter na terra. A Bíblia fala de um ser que vai surgir para trazer um estrago na terra, né, pessoal? Isso aí quem estuda a Bíblia sabe. Aqui, ó. Apolion, o anjo da profundeza do inferno, o destruidor, né? Então, aquela correlação que eu fiz com vocês lá de Apocalipse capítulo 12, né? Onde Satanás invoca aqui do mar uma criatura super estranha, né? Com 12 cabeças, né? 13, aliás. 10 chifres, nomes blasfemos. Isso aqui pode ter uma correlação com aquele texto que nós acabamos de ler lá, de Apocalipse 9. Que pode também estar conectado com esse texto aqui, olha, o filho da perdição. Aqui, ó. Filho da perdição. Olha aqui, olha. Para vocês verem que eu não estou falando besteira. Ato de destruir, destruição total. O que nós acabamos de ler sobre destruição? Não é o Abaddon, Apolion lá? Aqui, ó, ruína. Aquele que causa ruína. Aquele que causa destruição. Tá vendo? Então, perdição, olha, é filho da perdição, tá vendo? Filho da perdição. Bom, o que eu queria mostrar para vocês aqui, né, a correlação de Arromai, né, com parousia, é que precisa primeiro acontecer as coisas como Mashiach falou, né? E o distanciamento começou a ocorrer no passado, como já foi explicado no outro vídeo, só que este agente aqui, ele precisaria se manifestar na Terra. E nós ainda não sabemos exatamente o que é essa criatura, se é humana, se é um governo, né? A gente, geralmente, muitos religiosos, eles interpretam isso como um governo, tá? Mas é claro que é um governo, né? É lógico que é um governo. Por mencionar como 7 cabeças 10 chifres, ele está fazendo correlação a Daniel, né? Que está falando que é um governo. E só que é um governo totalmente diferente dos outros. Se vocês prestarem atenção, é uma fera tão terrível, mas tão terrível que ela é totalmente diferente, né? Então, o que é de tão terrível nesse governo que ele é diferente dos outros? Será que não é a manifestação de uma criatura sobrenatural estando aqui na Terra, vamos dizer assim, né? Não vou falar materializada, não. Vou falar em carne e osso, vamos dizer assim, né? Uma criatura que viveu há muito tempo no passado, que corrompeu a humanidade uma vez, né? Destruiu a humanidade uma vez, a ponto de Deus ter que ter trago o dilúvio. E essa criatura está presa por esse tempo todo, né? E aí, Satanás o invoca. Ele recebe, Deus, né? Ele dá autoridade para Satanás libertar esse ser, para se cumprir todo o propósito de Deus.
E Satanás invoca essa criatura que vai sair do mar, né? Que pode ser uma palavra ambígua, que pode significar mar da humanidade, como também pode ser o próprio mar mesmo, do fundo do mar, né? Onde fica o Terron. E aí, num sentido ele está correto, porque ele vai sair do Terron, e no outro sentido também está correto, porque ele vai vir, vai estar liderando uma nação que receberá todo o poder, toda a autoridade no mundo e começará a perseguir os verdadeiros santos do Santíssimo, né? Bom, é um pouco especulativo, né, que eu estou falando, mas são algumas das conclusões que eu tenho chegado com os meus estudos pessoais da Bíblia, né? Fique claro que isso aqui não é para tornar pedra de toque para ninguém, né? Você pode acreditar ou não nessas coisas que eu estou falando. Isso não vai mudar, né, tua relação com Deus, nem a minha, nem muito menos vai te salvar ou vai te destruir. Não quero criar uma doutrina nem nada. Só estou falando sobre um estudo que eu fiz sobre o assunto e conectando com a presença do Senhor. Por que estou fazendo isso? Porque aqui no texto de Tessalonicenses eu precisava explicar um pouco sobre o homem da iniquidade, certo? Que ia vir. Eu falei que a gente vai fazer um estudo mais profundo ainda sobre isso um dia. Mas isso aí, no homem da iniquidade, né? Nas coisas que ele vai fazer, né? E coisas mais profundas. E hoje eu tinha dito que nós íamos focar em parousia e eromai. E aí, para mim falar dessas coisas, eu precisei mostrar para vocês que aparecem as duas palavras aqui no texto de Tessalonicenses capítulo 2. Uma é usada aqui para Jesus e outra é usada aqui exatamente para descrever o engano que vai vir. Tá? Tá aqui, ó. Aqui vai ser eromai. Eromai, como vocês podem ver. Como vocês podem ver claramente aqui. Que significa basicamente aqui se tornar conhecido ou via público. Se tornar conhecido, né? E vir a público. Aqui, ó. E aparecer, apresentar-se via diante do público, ou via público. Então, se o engano vai ter que vir ao público, e mais abaixo ele fala que o engano se chama homem da iniquidade, filho da perdição, e perdição nós vimos que é destruição, pode sim, pessoal, pode sim ser algo muito mais profundo do que a gente imagina. O tal do anticristo, o tal do antimachia. E aí o mais importante do nosso estudo aqui é isolar a palavra venha, eromai, e a palavra parousia. Por que está correta a parousia? Só para a gente recapitular aqui. É porque está falando de machia, né? Então, nesse contexto, Paulo preferiu usar parousia, mas lá para o inimigo, para o engano, ele não usou parousia, tá bom? Ele não usou parousia. Vamos agora no texto de Mateus, para vocês verem também como que isso acontece, tá? Vamos iniciar aqui, olha, no livro de Mateus, no capítulo 24 mesmo, o verso vai ser o 37. Nós já vimos que no capítulo 24, verso 3, já fala da parousia, né? Aqui também para frente vai falar de parousia e eromai ao mesmo tempo, praticamente. Vamos lá, primeiro 37. Presta bem atenção. Pois assim como nos dias de Noé, olha só, nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. E se nós clicarmos aqui, ó, você vai ver que vai aparecer exatamente, ó, 39:52. 39:52. Então,
Olha que está no plural, ó. Nos dias. Nos dias. Nos dias de Noé foi muito tempo. Tá? Isso aqui antes do dilúvio. Aí ele fala, comiam, bebiam, né? Casavam-se. Então foi um período de tempo, né? Então ele fala fala da vinda de Jesus aqui, olha, ele não fala erromai, Jesus chegando, se apresentando para governar, colocando-se em público. Ele fala parousia, que é o quê? Presença. E presença o quê? Presença invisível, porque como foi nos dias de Noé, antes do dilúvio, assim também seriam antes de Mashiach vir, chegar realmente, né? Então, por isso que ele não usa aqui a palavra erromai, ele usa a palavra parousia, porque a palavra parousia dá margem para essa primeira interpretação aqui, ó, presença. A outra palavra não dá, tá vendo? Vamos ver. Agora o versículo 38. 39, aliás. Presta atenção, hein? Olha aqui. Tem que ter muita atenção para vocês entenderem aqui, ó. Não tá vindo aqui? Por que os escritores usam a palavra vinda? Porque no português, pessoal, é difícil você explicar isso. Porque aqui tá vinda, não tá? Só que aqui também vai estar vindo, olha. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também na vinda. Vinda do Filho do Homem. Só que essa vinda aqui, olha, eu vou até fazer uma coisa aqui, porque para vocês verem, tá? Eu preciso de ter os dois textos ao mesmo tempo aqui, para vocês verem lá em cima e embaixo. Mateus 24, versículo 37. Então, ó, aqui tá, ó. Pra vocês verem aqui, ó. E aqui, ó. Aqui tá o 37. Presta bastante atenção nisso aqui. Aqui está o 37. E aqui está o 39. Do mesmo capítulo. Aqui ele usa a palavra vinda. Presta atenção, ó, vinda. Só que essa vinda aqui, olha o código. Eu vou fazer de verde, tá? O código é 3952. Parousia. E aqui, olha como que isso é interessante. Aqui também usa a palavra vinda. Não usa? Só que o código não é mais 3952. Opa, é sim. Não. Aqui também é parousia. O que não vai ser igual, né? É esse aqui, ó. Isto, exatamente. Desculpa o engano, tá? Então, olha, vinda e veio, né? Então aqui, ó, vinda e vinda. Só que aqui, olha, tem uma diferença, pessoal. Ó. Vamos ver a diferença com outra cor aqui, ó. Eu só cometi um engano, um equívoco aqui e já corrigi, tá? Ó. Aí vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Vamos lá. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda. Só que essa vinda aqui é o que? Presença, né? A gente viu lá, presença, parousia, presença. A presença do Filho do Homem. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será na parousia, né? Olha que aqui, olha, tá falando erromai. Então, quando o dilúvio veio, quando as pessoas viram o dilúvio, quando o dilúvio aconteceu de fato, é o que? Erromai. A diferença de parousia com erromai está aqui, ó, exatamente aqui, ó. A vinda é o período antes do acontecimento, né? A parousia, né? Vamos dizer assim, ó. Parousia. Pode referir-se à presença dele. E até invisível, como já foi dito, né? Várias e várias vezes. Só que erromai, me desculpe aqui com esse erro que eu cometi, mas aqui, ó, erromai.
Aqui já não é mais vinda. Aqui é vir a ser, surgir, mostrar-se, exibir-se, achar lugar de influência, ser estabelecido, tornar-se conhecido, vir ou até ir, seguir alguém, né? Viu aqui? Erromai, né? Ou aparecer-se em público. Aparecer, apresentar-se diante do público. Quando o dilúvio veio, como falou aqui, né? Ele veio em público. Só que o período que antecedeu o dilúvio é chamado de parousia, um período de acontecimentos que finda com o dilúvio. E aí está falando o quê? Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será a parousia de Mashiach. Aqui está explicando exatamente a parousia de Mashiach. Vamos lá. Vou fazer aqui outro desenho. Outro desenho. Aqui, ó. Dilúvio. Então, esse dilúvio aqui foi o quê? O fim daquele mundo. E o início do novo mundo. Aí, ó, foi usado lá em Mateus a palavra arromai. Arromai. Na verdade é, né? Erromai. Para o evento mesmo, dilúvio. Quando o dilúvio veio. Mas o período que antecedeu o dilúvio, quando casavam, comiam, bebiam, foi usado em Mateus a palavra parousia. Parousia. Parousia pode ser tanto o período quanto a chegada. Pode referir-se às duas coisas. Tá bom? Então, olha aqui, ó. Como foi falado nos outros vídeos. Precisa acontecer, pessoal, antes da chegada do Mashiach, algumas coisas. Por exemplo, a apostasia, o desvio da verdade de Mashiach, o filho do pecado se expor na terra, aparecer na terra, né? Ficar visível aos olhos humanos. E por fim, o último ato é o que? A Erromai de Mashiach. Vamos pegar aqui, ó. Vamos voltar lá, para vocês verem uma coisa interessante. Aqui no 39, né, onde que a gente achou isso aqui, ó, esse Erromai. Vamos lá. Já tá, né? A gente vai pegar aqui, vai clicar aqui e vai digitar aqui, ó. Pra gente ver quantas vezes aparece essa palavra na Bíblia. É uma palavra grega, né? Vai aparecer 596 vezes. Então, a primeira vez que ela aparece é em Mateus, capítulo 2:2, tá vendo? Porque viemos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Então, viemos, né? De vir. Qual é o sentido aqui de Erromai? Vir, pessoalmente, né? Saíram do Oriente e foram para Belém adorá-lo. Então, vocês vão ver várias referências aqui sobre isso, né? A maioria, né? Vai estar falando isso, ó. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré,
Ou seja, para ele ir habitar em Nazaré, ele teve que sair de um lugar, né, de uma cidade para outra. E essa outra cidade foi Nazaré. Então tá vendo que envolve o deslocamento, né, da pessoa, do ser, de um lugar para o outro, né, como a gente viu. Olha outra coisa aqui, ó. Ele disse o dissuadia dizendo. Ele, porém, o dissuadia dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Tá vendo? De vir, né? Jesus saiu do lugar que ele estava e foi até João para ser batizado. Então essas são as referências, pessoal. Quando ela aparece de forma profética, aí já é lá no capítulo 24 para frente, né? Quando nós formos ver. Vamos aqui, né? Vocês podem depois fazer isso aí em casa, ver todas as referências, né? Que falam. Olha que legal aqui, olha. Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Tá vendo que coisa fantástica? Elias virá, né? Então é vir mesmo, né? Não é invisível, nada disso. Aqui ele já fala diferente, olha. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, que era João Batista, e não reconheceram, né? Então João Batista já tinha chegado ali, apresentado-se em público, né? Então vamos lá, nas partes proféticas. Que é Mateus 24, vamos lá. Aqui, ó. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo. Então esses virão em meu nome não é invisível, né, pessoal? É uma coisa visível, né? As pessoas sairiam e falariam que eram representantes de Jesus. Então é uma coisa física, real, né? Olha aqui, Mateus 24, 30. Olha aqui. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra lamentarão e verão, olha aqui, ó, verão o Filho do Homem vindo, erromai, vindo. Não parousia, tá vendo? Aqui é bem claro, aqui está referindo-se à vinda. Por quê? Porque ele fala do sinal nos céus, que é um dos sinais que os cristãos sabem que vão acontecer quando Jesus estiver vindo, né? E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, que é o que a gente acabou de ler, né? Veio mesmo. Eles viram o dilúvio acontecendo. Olha aqui, ó. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem. Tá vendo? Não é presença invisível, porque presença invisível está todos os dias, desde quando Jesus Cristo foi ressuscitado. Mas quando ele quer falar exatamente da sua vinda, quando o Senhor Jesus quer falar exatamente da sua vinda, no momento que ele aparece de novo no mundo, ele usa essa palavra. Ok? Olha aqui, ó. Mas considerar isto: se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, esse viria o ladrão pode ser compreendido como invisível? Não, algo físico, real, né? Um ladrão vem e rouba, simplesmente isso. Não é um espírito que vem e rouba, é um ladrão, né? Então, as pessoas enganam, às vezes, explicando a vinda de Machia, falando que o Machia vai vir invisível, né? Que ninguém vai ver o Machia, o Armagedon vai acontecer invisível, Jesus vai ficar invisível no céu, né? Os santos com ele, tal, os anjos, tudo invisível. Mas não é o que a Bíblia está falando, pessoal. A Bíblia tem outra visão sobre isso. Uma coisa é sua presença invisível, tudo bem, fato. Muitas religiões não sabem, não entendem, não explicam. Outra coisa é a vinda dele visível. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aí, ó. Por isso ficai também vós percebis, porque a hora é que não cuidais, o Filho do Homem virá, né? Se quem não ficar despercebido, né? Qualquer cristão que não ficar despercebido, o Filho do Homem vai chegar e a pessoa não vai nem se dar conta. Ele não vai entender os sinais, pessoal. Esses sinais que eu estou explicando nesses dois vídeos, por exemplo, é um sinal para nós sabermos se Jesus está vindo ou não. Às vezes você pergunta assim, mas quando que vai ser o fim? Eu te pergunto, você está vendo o anticristo fazer alguma coisa hoje que seja assim, que chame sua atenção? Pessoal, esse cara está matando os cristãos, perseguindo os cristãos. Você está vendo isso acontecer? Não está vendo. Então quer dizer que Jesus não está vindo. E nem Jesus veio ainda. Tem certos grupos religiosos que ensinam que Jesus Cristo já veio também, né?
alguns anos, uns 100 anos atrás, vamos dizer assim, né? Então, isso não é verdade. Por quê? Porque se tivesse vindo, primeiro, é que aconteceu, né? O Hitler e tal, tudo aquela coisa toda poderia ser, mas o Hitler perseguiu os judeus, né? Tudo bem. Mas existem outras profecias também, né, que tem que acontecer. Tanto é que o Hitler morreu, né? Não é o anticristo. E Jesus não, porque depois que o anticristo aparece no mundo e começa a perseguir os cristãos, de certa forma, sim, vai ficar igual à Alemanha nazista. Só que o mundo todo vai passar por um processo que vai desencadear na vinda de Mashiach, né? Então, aquele evento que aconteceu lá em 1945, ele não é esses eventos que nós estamos esperando, né? Pode ser tipo daquilo, mas não é esse que nós esperamos. Aqui, ó, bem-aventurado aquele servo a quem o seu amo, quem vier, erromai, achar fazendo assim. Então, quer dizer, quando Mashiach volta, né? Ele vê os seus servos fazendo exatamente como ele fez, como ele falou para fazer, aí ele recompensa. Olha aqui, ó. Saindo ela para a compra, chegou o noivo. Chegou o noivo. Ou seja, não é invisível, entendeu? Se fosse invisível, a noiva não veria. Não é discernir o que o noivo veio espiritualmente. Não é isso. É vinda mesmo. Ou seja, a pessoa estava desperto espiritual, chegou o noivo, entrou para dentro com o noivo para a festa. A pessoa não está desperto, chegou o noivo, quer dizer, ele não está preparado para participar com o noivo da festa. Então ele vai ficar de lá de fora, entendeu? Do reino. Opa. E aí, pessoal, essa palavra aparece ainda mais em alguns lugares na Bíblia e tal, né? Depois ele sai do campo profético, volta a significar apenas mesmo o significado dela, que é vir, né? Aqui, ó. Respondeu Jesus: Tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do trono do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Então aqui também está falando do dia que ele vir, né? Mas desde desse período que ele morreu, ele já entrou no período, né, de parousia, para finalizar em Eromai, na sua vinda mesmo. Tá bom? Vamos ver se tem mais alguma passagem aqui que possa nos interessar. Talvez seja só aquelas mesmas, né? São mais proféticas. Aí já depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com ele, né? Então depois de muito tempo, sim, 2000 anos, né? Depois que Mashiach vai voltar e vai acertar contas com o servo. Vamos agora dar uma olhadinha aqui na palavra parousia, tá, gente? Pra gente ficar bem certinho com tudo, né? A gente falou que a gente ia analisar, vamos analisar, né? Vinda, parousia, pra gente terminar nosso vídeo. É importante vocês entenderem, veja que aqui é bem menos, né? Que é usado essa palavra. Primeiro lugar que aparece, exatamente, Mateus capítulo 24, 3. A parousia, gente, ela fala de todos os eventos, desde quando Jesus ressuscitou até a sua vinda, né? Culminação da sua vinda, da sua chegada na Terra de novo. Por que a gente fala isso e por que é isso, né? Vamos lá agora falar um pouquinho agora sobre parousia de novo. Erromai, vocês entenderam o que é a chegada mesmo de Mashiach. Ponto, chegou. Agora, a presença não, a presença todo o período antes, né? Como nos dias de Noé, um período antes. Olha aqui. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser na vinda ou na parousia, na presença de Mashiach. Aqui pode estar falando do dia que ele está vindo, ou pode falar do período desde a sua ressurreição a acontecimentos. Então a gente vai ter que ver esse texto aqui para ver o contexto, para a gente entender o que ele está falando, basicamente. Aqui, olha, pois assim nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, então quer dizer, houve um período, né, antes do dilúvio,
Nesse período, comiam, bebiam, casavam-se, faziam atos de violência e muitas outras coisas. Como também é o que? Esse período antes do dilúvio, né? Aí tá falando que o que? A parousia. Aqui já tá falando desse período, tá vendo? É a mesma coisa daquele exemplo que eu dei para vocês da ressurreição até o dia de Jesus Cristo voltar. E depois do texto, lá no 39, né? Aí aqui já usa aqui, olha, exatamente o dilúvio, que é que veio o dilúvio. É erromai, tá? Exatamente aonde nos coloca nas profecias bíblicas. A presença pode referir-se a tudo, até no dia do dilúvio mesmo. Inclusive, o próprio dia do dilúvio pode ser a presença, né? Porque ele falou assim como será nos dias de Noé, assim será na presença do Filho do Homem. Então, o dilúvio também fez parte dos dias de Noé, não fez? Ele não sobreviveu ao dilúvio? Então, o dilúvio também foi parte dos dias de Noé. Então, parousia faz parte de tudo, pessoal. Agora, veio o dilúvio, que é erromai, é diferente, que é falando exatamente do dia do dilúvio. E aí, erromai, nas escrituras, é exatamente o dia que Jesus Cristo vem. Sempre assim, quando ele usa para falar da sua vinda, tá? Olha aqui, ó, presença. Tá vendo? Cada um na sua própria categoria. Primeiro, Cristo, as primícias. Olha só como, eu estou provando para vocês que parousia representa um período grande. Porém, cada um na ordem. Primeiro, Cristo. Quando que Cristo ressuscitou? Aí eu mato, eu quebro aqui com qualquer tipo de raciocínio que se levanta contra esse argumento que eu estou levantando. Não estou querendo ser arrogante, tá, pessoal? É porque existe algumas doutrinas que pregam que Mashiach, ele começou a governar em 1914, né? E fala que a presença dele é invisível por isso. Então, olha só, se você for analisar bem o texto, você vai ver que não. Ó. Cada um, porém, por suas próprias ordens. Cristo as primícias. Quando Cristo ressuscitou? Não foi depois da sua morte, 3 dias depois da morte? 3 dias depois da morte. Ó, coloquei porte da morte. Não é isso que eu estou ensinando para vocês aqui? Que a parousia começou quando ele ressuscitou? Né? Ele ressuscitou e depois ele voltou aos céus, né? Parousia. Esse período é parousia. Então, depois os que são de Cristo. Aonde? Na parousia, na sua vinda. Tá vendo? Então, ó, a parousia, ela envolve o quê? Desde o período de Jesus até o período da sua vinda. Porque primeiro Jesus ressuscita, para depois ele ressuscitar. Esse período envolve o quê? Desde a sua ressurreição até a sua vinda. Parousia. Aqui, ó. Parousia. Parousia. Entendeu? Aí a gente sabe que ela também pode significar presença, né? Aí Paulo fala sobre Stefanos. Aqui fala de Tito também, né? A chegada de Tito. Paulo usa essa palavra, né, diversas vezes. A presença pessoal dele é fraca, falando de si mesmo, né? Quando Paulo estava presente como pessoa, né? Alguns falavam que ele era desprezível e fraco, né? Tá vendo que a parousia também representa a própria pessoa aparecer, né? Então, por isso que a parousia ela tem esses significados todos. E deixa a gente confuso, né? A fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença. Tá vendo? Presença. Ou seja, Paulo está junto com aquelas pessoas, né? Obedeciam à presença de Paulo, também à ausência. Aqui, ó. Pois quem é a nossa alegria ou coroa de que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Tá vendo? Eu vou até ver aqui esse texto. Qual foi a palavra que ele usou aqui para presença? Em frente, né?
Então, uma palavra totalmente fora aqui do que a gente está estudando. Em frente. Em frente, antes. Antes. Interessante isso aqui. Então, ó. Pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus? Na pessoa, na presença, assim, presença de estar presente, né? Porque realmente combina, né, com a presença da parousia, tá vendo? Olha, Jesus não estava presente ali na congregação, sendo cabeça, e Paulo não estava apresentando aqueles cristãos ali como santos perante Cristo, né? E ele não se alegrava, por isso eles eram uma coroa, né? Então, aquelas pessoas santificadas ali que o Paulo ajudou em Tessalônica, eles estavam perante Jesus, né? Jesus Cristo presente. Presente nosso Senhor Jesus em sua vinda, ou seja, em sua parousia. Parousia, tá, gente? Ó, parousia. Aí, aqui é ambíguo, tá? Aqui pode representar presença mesmo, Jesus Cristo presente, né? E, no caso, invisível, né? Só que vinda aqui não, porque aqui, ó, se você for olhar a vinda, nessa época Jesus não veio, né? Então aqui está falando o quê? Da presença mesmo, invisível, tá vendo? Parousia. Então prova que a parousia já acontecia na época de Paulo. Olha aqui. De nosso Senhor Jesus em sua presença, a sua parousia. Então a parousia acontecia na época de Paulo. Não começou em 1914, né? Já começou antes aqui, ó. Paulo falou da parousia nos dias dele, né? Tá vendo como é bom a gente pesquisar? A pesquisa derruba muitas doutrinas, né, gente? Vamos lá. Onde é que nós estávamos? Aqui, ó. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, que ficarmos vivos até a vinda, aqui é vinda mesmo, entendeu? Aqui é vinda mesmo. É vinda de chegar, né? De modo que de modo alguns precederemos os que dormem. Então aqui está falando um momento antes da ressurreição, tá? Então é quando Jesus vem mesmo. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui eu não sei se ele está querendo dizer no futuro, quando Jesus vir, e encontrar os servos fazendo exatamente como o amo mandou, ou aquele significado também, né? Aqui sim é ambíguo, tá? Aquele significado que, se Jesus Cristo ele toma conta da congregação e ele está presente todos os dias até o último dia, então estar presente sobre aqui pode significar, né, levar uma vida de integridade, que também pode ser realmente o caso. Por quê? Porque esses tessalonicenses já morreram há 2000 anos atrás. Então eles não estão repreensíveis até a vinda do Mashiach. Eles morreram, né? 100 anos, 2000 anos atrás praticamente. Então o período da vida deles foi o quê? Foi até eles morrerem. Então a presença aqui está representando mais uma vez que Paulo fala que a presença de Jesus já era presente em seus dias. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Aqui já é aquilo que a gente acabou de estudar, né? Aqui fala que a manifestação, Jesus vai destruir esse Nico, né? Na sua presença, né? Na sua vinda, aqui pode ser também vinda mesmo, tá? Ora, o aparecimento do iníquo é semelhante à eficácia de Satanás, com todo poder, sinais, prodígios de mentira, né? Então, aqui, ó, aparecimento aqui é parousia, tá? Estar presente no caso. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Então aqui ele está falando da vinda futura, né? Ele esperava que a vinda acontecesse nos seus dias, vamos dizer assim. Mas todo mundo morreu, não veio, tá? O lavrador aguarda pacientemente, ele está falando da paciência, né? O cristão ele tem que ser paciente em toda a sua vida, esperando o Mashiach vir em sua vida, né? Agora, se você morrer e o Mashiach não veio, paciência, só ressurreição para você. Mas você foi íntegro, né?
Veja como é que esse estudo é esclarecedor, pessoal. Ele nos traz assim, uma noção de o que significa a salvação para cada um, né? Para a salvação dos que chegarem até o dia que Mashiach vai vir realmente, e salvação para aqueles que infelizmente morrem pelo caminho. São todos guardados em Cristo e continuarem fiéis. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então Paulo acreditava, né? Tiago acreditava, né? Que ele viria o Mashiach em seus dias. Morreu também, né? Ele não estava enganado, né? Quando a pessoa morre, o tempo para ela, e depois, quando ele ressuscitar, ele vai ver o Mashiach chegando. Então vai ser coisa assim de segundos, né? Mas do ponto de vista temporal, ele não, o Mashiach, a vinda do Mashiach não estava tão próxima como ele imaginava, tá bom? Porque não vos demos a conhecer o poder da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares de sua majestade. Que é o apóstolo Pedro falando, né, da vinda do Senhor Jesus também. Aqui, ó, e dizendo, onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então aqui ele está falando da vinda mesmo, né? Olha, tá vendo que parousia aqui está falando mesmo da vinda mesmo do Mashiach? Não é presença nada, porque eles nem entendiam, né? Aquelas pessoas críticas nem entendiam isso, nem entendem até hoje. Então aqui está falando realmente da chegada do Mashiach. Ele podia ter usado eromai aqui, né? Mas ele não usou, ele usou parousia. Porque a parousia também pode ser usado, né? Aqui, ó. Presença, primeiro sentido, né? Que é desde a época que Mashiach ressuscitou e foi para o céu, como também vinda realmente, chegada e advento. As duas pode estar certa. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus... Então, ó, a vinda do dia de Deus aqui, que os céus vão pegar fogo e tudo, aqui é a vinda mesmo de Mashiach. Não é a parousia presença, tá? É parousia evento. Filhinhos, agora pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos a confiança nele, não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Aqui também é vinda mesmo, tá? João usa parousia, mas é advento, no seu advento. Então, pessoal, gostaria muito que vocês entendessem esta diferença. Sei que o estudo ficou longo, né? Aqui, ó, 1h07, só para explicar vinda e eromai, né? Vinda e vinda, parousia e eromai, né? Vamos fazer aqui rapidamente aqui um quadrinho para a gente destacar aqui. Vocês devem estar falando assim, pelo amor de Deus, acaba. E assim, tá acabando, tá? Só um pouquinho de paciência, só para me fazer a última coisa aqui que eu gostaria de fazer. Eu vou salvar isto. Vou pegar lá o Mateus 39, né, que fala do eromai. Também vou fazer isto. Aqui é maior, né? Não vai dar para pegar tudo. Vai pra você ver. Mas vamos pegar aqui só a descrição dela, então. Vocês sabem que é eromai, né? E vamos salvar também. E vamos tentar colocar lá na nosso estudinho lá. Vamos entrar nele, né? Vamos entrar aqui nele. E vamos colocar isto. Anexar imagem da galeria. Aqui. Esse e esse. Concluir. Tá aqui, pessoal, ó. Então lá. Parousia. 2 significados. Presença, que é um período em que Mashiach, desde que Mashiach viveu, tá? Ressuscitou, no caso, né? E foi para o céu.
e essa presença ele está de modo invisível, como Mateus falou, eis que estou convosco todos os dias, até a terminação do sistema de coisas. Primeiro significado de parousia. Segundo significado de parousia, realmente o advento, a vinda de Mashiach. Eromai, às vezes o texto usa eromai, exatamente para significar a vinda mesmo de Mashiach. Vir de um lugar para o outro, no caso, do céu para a terra, de um lugar para o outro, é dos céus para a terra. Usando tanto de pessoas que chegam, quanto de pessoas que estão retornando. Ou seja, Mashiach estava na terra, foi para o céu, depois retorna para a terra. Tá? Ele faz esse percurso aí. Aparecer, então envolve algo visível, tá? Aparecer, a se vir adiante do público. Não é isso que ele falou, né? Quando o Filho do Homem chegar na sua glória, todos verão, né? Tá exatamente de acordo com o que a Bíblia fala. Vir a ser, surgir, mostrar-se, exibir-se, achar lugar de influência. Não é isso que vai acontecer quando Cristo chegar com poder grande e glória? Ele não vai exibir-se perante os olhos das nações, né, como Mashiach, verdadeiro rei. Ele não vai surgir dos céus, né? Ser estabelecido não é o reino dele que vai ser estabelecido. Ele não vai se tornar conhecido perante as nações. Então, esses significados aqui, né, eromai e parousia, são coisas que falam com relação à vinda de nosso Mashiach. Para finalizar o estudo, agora é finalizar mesmo, vocês vão entender por que Mashiach fala de coisas que, uma explicação rápida aqui para vocês entenderem para sempre o que significa isso. Aqui os discípulos perguntam a ele quando seria o quê? Quando seriam o sinal da vinda, né? O sinal da vinda. Então a vinda dá sinal, entendeu? Quando ele vem mesmo de fato, antes tem sinais. Então os discípulos perguntaram isso. Qual que era o sinal da presença dele? E ele responde as duas coisas ao mesmo tempo. Ele fala coisas que aconteceria nesse período todo aí, desde quando ele ressuscitou e subiu aos céus, até de fato, nas dias de fato, quando ele chega e vem governar o mundo. Por isso que vocês veem aqui falando sobre o engano, né? Depois ele fala sobre guerras, depois ele fala sobre terremotos, depois ele fala das boas os cristãos sendo perseguidos. Isso aqui é o que a gente explicou no vídeo, né? Da besta do mar que subiu do mar, vai matar os verdadeiros cristãos. Então está aplicando aqui, tá vendo? Como também isso aqui está aplicando no primeiro século. Olha aqui, isso aqui, gente, faz todo sentido da vida. Quando os cristãos do primeiro século foram atribulados, né? Foram mortos por os imperadores romanos, estava se cumprindo isso. Se a parousia de Mashiach começou em 1914, esses acontecimentos aqui não poderiam ter acontecido no Império Romano. Haveria muitos escândalos, como tem tido escândalos religiosos, né, de todo quanto é tipo de coisa. A multiplicação da maldade, como todo mundo está vendo. A pregação das boas novas do Evangelho em todo o mundo todo, né? O Evangelho saiu de Jerusalém, da Galileia, e hoje tem em todo lugar. Aqui no Brasil, olha, nós moramos aqui no Brasil, todo mundo fala do Evangelho, né? Todo lugar onde você olha tem uma igreja, né? Então o Evangelho não está sendo pregado em todo mundo, né? Tem lugares ainda no mundo que precisa, mas a gente vê que isso aí se cumpriu, né? Desde aquele período, né? Se a presença de Mashiach começasse depois, em 1914, a pregação das boas novas deveria começar apenas lá depois de 1914. Mas isso não é verdade, porque Paulo falou que as boas novas são pregadas em todo mundo, debaixo dos céus, nos seus dias, né? E hoje a gente também tem visto o Evangelho de Jesus, né? Então, bem antes de 1914 já tinha a pregação das boas novas no mundo. Então, a presença de Jesus Cristo já estava ativa naqueles dias. Os falsos profetas, né, que está falando aqui e tal, aumento da iniquidade. E aí vai chegar um ponto aí que eu gostaria de mostrar para vocês, ó. Quando, pois, virdes abominável da desolação, que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, isso aqui, pessoal, embora tenha um cumprimento futuro com esse homem da iniquidade, né, que nós vamos estudar para frente, mas aqui também aconteceu
em 70, quando Roma ele destruiu Jerusalém. Então, se esse período aqui não for parousia de Jesus, então por que ele aconteceu? Sendo que a pergunta dos apóstolos era: qual seria o sinal da sua parousia? E aconteceu algo que em 70 era comum, descontextualizado então, se for analisar, né? Provando mais uma vez que a presença de Mashiach já tinha começado em 70 há muito tempo, né? 70, quando acontece isso aqui, olha, o abominável da desolação, que é um tipo do anti-Mashiach, né? Que vai vir de novo. Esse abominável da desolação aqui, isso aconteceu em 70. Era ou não era parousia de Mashiach? Ele falou que seria um sinal da sua presença. Tá vendo que a parousia de Jesus já existia? Aqui, ó, tanto é que aqui, olha, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E quem estiver sobre a eira, não desça para tirar de casa alguma coisa. Isso aconteceu com os exércitos romanos, pessoal. É só a gente ler a história, né? E essa parte da profecia, embora ela tenha um cumprimento futuro, né, com a coisa abominável da desolação, mais uma vez a gente vai ver aqui, eu vou encontrar aqui essa referência que eu falei com vocês, né, da desolação. Aqui, ó, devastação, desolação, tá vendo? A mesma coisa lá do Abaddon, Apolion, né? Mesma coisa da fera que sobe do mar, que vai causar desolação na humanidade. E aqui tá falando disso também, tá? Só que o seguinte, aqui tem dois cumprimentos. O primeiro em 70 e o segundo no fim. Então, isso prova pra gente que parousia, ela está desde o começo, quando Jesus ressuscitou, foi aos céus, até o fim. Tá bom? Tem muitas outras profecias, né? Que nós poderíamos estar falando, mostrando, mas por hoje é só. Que a paz e que a graça de Mashiach, nosso Rei, na sua presença, parousia, que ele falou que estaria presente conosco todos os dias até a terminação do sistema de coisas. Ou seja, desde sua ressurreição, que ele subiu aos céus, até quando ele voltar, ele está presente conosco. Como? Por meio de seu Espírito Santo, Espírito do Mashiach, Ruach HaMashiach. Então, que este Espírito que está com o Senhor, do Senhor Jesus, está na sua vida, possa te guiar a correntes de vida. E que nós possamos estar preparados para o Eromai de Mashiach, a sua vinda, de fato, a sua manifestação gloriosa, em que todos os homens verão. Que nós possamos ser aqueles escravos que se encontram preparados para a manifestação de nosso poderoso Senhor, Salvador e Rei, Yeshua HaMashiach.